Amém? Convidar os irmãos a tomar o seu assento, o seu lugar. Enquanto isso, abra suas Bíblias, por favor, em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 29. Atos 16, a partir do verso 29. Nós vamos juntos aqui compartilharmos a mensagem que traz vida, que consola, que edifica, que nos exorta, a palavra em amor do nosso Senhor. Amém? Essa mensagem tem por título O Clamor que Alcançou Toda uma Família. O clamor que alcançou toda uma família é o título dessa mensagem de hoje, e eu creio que vai contribuir muito na nossa vida. Eu queria convidar, enquanto tem alguns irmãos ainda se assentando, a você a curvar suas cabeças. Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, te damos graças pelo tempo de adoração, o tempo que nós estamos aqui, Pai, em comunhão para te ouvir, Pai. O tempo que nós estamos aqui em comunhão para te adorar, porque assim o Senhor nos trouxe em amor até aqui, nessa noite de hoje, até o culto de hoje, até a reunião de hoje. E se tem um motivo de nós estarmos aqui, Pai, é para que o Senhor seja exaltado, é para que o Senhor seja adorado no nosso meio. E nós pedimos com misericórdia, Pai, fale conosco nessa noite. Nós clamamos a sua misericórdia, Pai. Fale conosco nessa noite. Nós desejamos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Então, Pai, eu peço que o Senhor esteja liberando o nosso coração, os nossos pensamentos de toda e qualquer preocupação nesse momento, em nome de Jesus. Nos dê, Pai, sabedoria do alto para nós compreendermos, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite de hoje. Nós repreendemos aqui, Pai, tudo que é maligno, tudo que é satânico, Pai, tudo que vem contra esse momento, tudo que vem para confundir mentes aqui nesse ambiente, seja repreendido no nome do Senhor Jesus. Aqui, Pai, aqui nós declaramos a tua vida abundante. Seja tudo para honra e glória do seu santo e poderoso nome. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Vocês acharam aí? Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ler juntos então, a partir do verso 29, diz assim: E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, ou seja, diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Até aqui um trecho, uma passagem, uma parte que é muito conhecida, amém ou não amém? Muitos conhecem aqui esse trecho, essa passagem, mas eu queria dar uma ênfase no dia de hoje, na noite de hoje, dar uma ênfase aqui no tu e a tua casa, porque tem palavras do Senhor chegando a mim e você, amém ou não amém? Antes do culto aqui de hoje, antes desse momento de hoje, palavras do Senhor me alcançaram e te alcançaram. Mas eu queria trazer bem a sua memória que ela não está transformando só a sua vida, mas ela pode transformar toda a sua casa. Tu e a tua casa, a sua família. A primeira instituição formada pelo nosso Senhor, tão importante nos dias de hoje. Rui Barbosa, ontem eu estava num noivado, jovens aqui da nossa igreja, chegou a dizer que
é a célula mátre para uma sociedade, a família. Essa família, ou esse tipo de família, ao qual foi criada pelo nosso Senhor, e nos dias de hoje, irmão, com tudo que tem ao contrário a esse tipo de família, tudo que vem para tentar minar essa forma de família, amém ou amém? São inúmeras situações que acontecem e nós estamos vendo aí, e muitos são influenciados por isso. Eu tenho uma pergunta para você, diante disso, diante de todos esses ataques que nós sofremos nos dias atuais, como que a sua família tem reagido? Eu posso perguntar como você está, e eu posso nesse verso aqui dizer como você está e como está a sua casa. Tu, mas também a sua casa. Como está o seu lar diante desse ataque de valores de valores e princípios que nós sofremos? Como você tem reagido? Como a sua casa tem reagido? Ou, talvez indo um pouquinho mais profundo na pergunta, você tem reagido? Muitos de nós, em inúmeras situações, nós perdemos até mesmo a nossa força para reagir. Agora, Salmo 125 tem, se eu não me engano, é no versículo 3, uma chave aqui muito importante para mim e para você, onde diz assim: o cetro do ímpio não prevalecerá sobre a sorte do justo. O que quer dizer isso? O governo mundano, o governo que quer destruir esses princípios e esses valores, diz no Salmo 125, versículo 3, não prevalecerá sobre a sorte do justo. Os que temem ao Senhor, os que confiam no Senhor, os que ainda creem no modo ao qual Ele me deixou e te deixou. É claro que aqui prediz o encerramento de um reinado do anticristo, aonde essa maldade vai acabar, aonde essa forma de influência maligna não vai haver mais, não vai prevalecer sobre aquele que continuou confiando, não vai prevalecer sobre o justo, não vai prevalecer quanto àqueles que confiam no Senhor e continuam prosseguindo em te conhecer. Não vai. Deus, Ele determinou e Ele estabeleceu essa família, esse tipo de base ao qual ainda permite que uma sociedade seja saudável, porque quando ela for desconstruída, tudo isso daqui também será. Quando ela é desconstruída, pega aqui para mim, Júlia, tá a Siri repetindo tudo que eu estou falando aí, fala para ela ficar quieta aí. Tudo isso daqui também vão perder, muita dessa base ela vai se perder quando isso é desconstruído. A família, como o Senhor fez, Ele determinou, Ele estabeleceu o casamento que veio dele, não é algo que o homem inventou. Vamos inventar aqui que vamos ser então o homem e a mulher? Não, o Senhor, Ele estabeleceu essa base para uma humanidade, uma base que tem a bênção dele, que é abençoado por Ele. Deixa o homem, o seu pai, a sua mãe, deixa o homem a sua casa, une-se a sua mulher, seja uma só carne com ele. Quando Deus viu o homem sozinho, Ele não é bom que esteja só. E um pouco mais para frente, aquilo que Ele juntou, que o homem Ou seja, a gente vê já alguns princípios aí na forma que Ele estabeleceu. O homem não estando sob o governo dos seus pais, a partir do momento que ele tem a família dele. A gente vê alguns princípios relacionados vai se unir a sua mulher e não às suas mulheres. Alguns princípios que tá ali, houve essa união, falando do coabitar, do sexo, tornar-se um só. Sim, aconteceu? Então, para que seja até que a morte o separe.
Não seja o homem a tomar a sua atitude diante daquilo que ele está deixando como um caminho de bênção dentro de um propósito e de um projeto que ele instituiu como família. Falando assim, a gente já conhece um pouco dessas passagens, mas ainda assim, nós, ao longo desse caminho chamado vida, nós acabamos metendo os pés pelas mãos muitas das vezes. É uma realidade. E a gente vê que a gente poderia ter um lugar, a gente poderia ter uma trilha abençoada, mas muitas das vezes saímos da trilha que está abençoada para pegar a nossa própria trilha, ou o nosso próprio caminho, quando ele já deixou um caminho abençoado. Já viram eu falando aqui que Deus não está, aqueles que não casaram ainda, preparando alguém para você? Deus não tem uma pessoa para você, Deus tem um projeto de família dentro do princípio dele para você. E se essa pessoa estiver dentro desses valores, o seu casamento vai ser abençoado. É uma grande realidade. Quem está acompanhando comigo aí, a gente vai voltar só um pouquinho no versículo 25. Você está com a sua Bíblia aberta? Volta só um pouquinho comigo no versículo 25 para a gente entender um pouco melhor aqui desses poucos versos que nós lemos. Porque existe uma forma, existe um jeito abençoado, esse caminho, mas nós podemos falhar sim ou não? Sim. Nós podemos ter falhas, como eu falei, ao longo desse caminho, e a gente pode ver a alegria indo embora. A gente pode ver o sorriso dando lugar a uma tristeza. Sim, a gente pode ver aquilo que era tão vistoso, era vida, agora num estado de morte. Isso fala do nosso lar, isso fala da nossa casa, isso fala da relação com o Senhor. Então, logo no verso 25 e 26, se acompanhem comigo, vai estar escrito assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos os presos que ali estavam. Quando nós estamos em situações assim, que Paulo se encontrava aqui, eu quero dizer para você que diante do que nós vimos no finalzinho, da família dele, o que Deus está construindo para a família dele, o nosso clamor sincero, o nosso clamor não só sincero, mas o nosso clamor perseverante vai nos dar algumas respostas da parte de Deus. Por que perseverante, pastor? Porque aqui fala que era perto da meia-noite. Agora, eles não começaram perto da meia-noite, eles estavam louvando a ponto de todos os presos estarem escutando. Eles já vinham perseverando em oração, perseverando na doutrina que era dos apóstolos, perseverando em adorar ao Senhor. Perseverar em adorar ao Senhor, em continuar adorando ao Senhor, nós vamos encontrar algumas respostas da parte de Deus. Bom, segundo ponto é que a condição que eles estavam não era uma condição favorável. Por quê, pastor? Porque primeiro que eles estavam presos. E assim, qual é a condição que você precisa para ter fé? Ou melhor, vou trocar a pergunta. Qual é a condição que você precisa para continuar adorando? Responde para você mesmo. Se você precisa de alguma condição para continuar clamando ao Senhor. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Quem entendeu já esse versículo diz que ele pode passar por escassez, como ele pode estar num palácio, sendo regado do bom e do melhor. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso passar por tristeza e eu também posso passar por alegria. Ele encontrou, achou uma fé que eu falei aqui de manhã, uma fé que é madura. Qual é a fé madura? Ela deseja mais o relacionamento com o Pai do que os resultados que o Pai pode trazer.
É quando nós alcançamos uma fé madura. Nós continuamos num relacionamento com Ele pelo desejo de estar com Ele. E se Ele trouxer, glória a Deus. E se Ele não trouxer os resultados, glória a Deus também, porque o que mais me interessa aqui é o relacionamento com Ele. É porque eu sei que quando Ele traz, Ele já viu em mim o que Ele pode despejar sobre a minha vida. É porque eu percebi que quando Ele não traz, ou quando a porta não se abre, é porque talvez eu ainda não esteja preparado para entrar por essa porta. Na verdade, aquilo que parece ser algo ruim naquele momento, é um cuidado de Deus com a minha vida. Uma fé madura, ela compreendeu isso. E ele não estava só preso, meu irmão. Ele estava preso injustamente. Irmão, se você e eu, preste atenção nisso aqui, se nós ficamos chateados com qualquer coisa que acontece injustamente, numa fila de mercado, parando ali para abastecer e colocar o gás, tem gente que, meu irmão, vai endemoniar se você estiver ali esperando já um tempo e chegar um cara e na hora de entrar, o cara entrar na sua frente. Já viu isso? Injustiça. E a gente já fica chateado e a gente já quer. Agora, Paulo, eles aqui, eles não foram só presos injustamente sobre uma falsa acusação, mas eles apanharam aquela noite quase que toda. Chicote estalando, irmão, nas costas. Ou seja, a condição era de total injustiça. Porém, essa injustiça aqui não foi capaz de calar a adoração. Eu vou repetir. Paulo, o apóstolo, o que pregava a palavra, o que não media esforços, o que entregou tudo, ele podia naquele momento, irmão, falar: poxa, Senhor, estou fazendo tudo aqui, estou te servindo diante de todas as dificuldades, eu não meço esforços, e agora o que eu recebo é isso? Não, ele recebeu, ele foi preso injustamente, ele apanhou, mas nem isso fez com que a boca dele se fechasse em gratidão e adoração ao Senhor, ao Deus que provê todas as coisas. Se algum tipo de injustiça, irmão, que você sofreu, se alguma decepção, vou colocar assim, que você sofreu, e essa decepção, ela calar a sua adoração, pode ser que você viva eternamente aprisionado naquilo que te feriu. Pode ser. Não permita, em nome de Jesus, irmão, que talvez a decepção ou a injustiça que aconteceu com você feche a sua boca diante de quem Deus é na sua vida. Ele está ali, Ele continua fiel, Ele continua diante de mim, de você, a destra dele, mesmo não parecendo, continua te guardando. Ele continua Rei dos Reis, soberano sobre todas as coisas. Tem portas que vão se abrir, tem portas que se abrem. Aliás, quem veio aqui no culto da manhã, a gente falou de portas abertas, né, irmão? De emprego, de restauração, tanto física como familiar. Irmão, tem portas que vão se abrir sim, mas vão se abrir para quem não desiste de adorar no meio do caminho por quem Ele é. A fé madura. A porta não se abriu, parei de adorar. É uma fé imatura ainda, mas está no caminho de estar maturando, está no caminho de uma maturidade com aquilo que Ele deseja, naquilo que Ele deseja se relacionar comigo, com você. Portas de esperança, elas se abrem quando nós não cessamos a nossa adoração. Quem está comigo aí, diga amém. Verso 27, 28, avança aí comigo, mais um pouquinho. Vai dizer assim: e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando para que os presos teriam fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não faça isso,
nós estamos todos aqui quando acontece algo terrível na minha e na sua vida que nós não planejamos. Nós temos, irmão, a inclinação de pensar que já deu, já acabou, é o fim, é agora, vamos botar logo um ponto final nisso aqui. Alguns, não suportando a angústia, não suportando a pressão daquele momento ali, buscam até mesmo, como esse homem aqui, no suicídio, uma porta de alívio para a pressão que está passando, uma porta de alívio para aquilo que ele está sofrendo, como esse homem aqui. Por que ele buscou isso, pastor? Os presos só tinham fugido. Mas a pena para esse homem era que, se um homem fugisse, ele tinha que pagar com a própria vida. Então, não esperando ele sofrer nas mãos de outra pessoa, ele resolve se matar. Eu não vou sofrer isso para frente, eu vou sofrer logo isso agora. Vou me matar, deixa eu acabar logo com isso, deixa eu dar um ponto final logo nisso daqui. Às vezes, o desespero dentro da nossa casa, o desespero naquilo que nós estamos angustiados, sofrendo, nos leva não só a desistirmos, mas nos leva a sermos instrumentos da nossa própria morte. Ele virou um instrumento da sua própria morte. E diante dessa instabilidade, diante dessa angústia, diante dessa pressão, diante desse fato aqui, que acontece comigo e com você, é que Paulo está falando, e Deus também está falando para algumas pessoas na noite de hoje: ei, não faça isso, não é o momento, não faça isso. Não é para você terminar com essa espada na sua barriga. Às vezes, o meu e o seu cansaço, o meu e o seu nível de desespero, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que nós, olha isso, irmão, nós achamos ser mais fácil enfiar uma espada na nossa barriga do que nós dobrarmos os nossos joelhos diante daquele que pode fazer nova todas as coisas. Esse homem aqui, ele teve o mesmo tipo de pensamento. Imagina se ele não está atento àquela palavra de Paulo. Um pouquinho mais na frente, como nós lemos aqui no início, ele é alguém que poderia ser perdoado. Um pouquinho mais na frente, ele vê que ninguém fugiu, que estavam todos ali. E às vezes, exatamente nesse momento, é que nós vemos pessoas desistindo do seu casamento, desistindo dos seus filhos, desistindo dos seus pais, desistindo da vida com Deus, ou desistindo da própria vida, como esse homem. Um pouquinho mais na frente, ele iria ver que tinha perdão para ele. Mais na frente ele ia ver que não, estão todos aí. Deus traz para você uma palavra de alerta na noite de hoje. Você pode viver os próximos versículos da sua vida sem o peso do momento atual. É o que está agora sendo restaurado. Enfia, ele está falando, vou enfiar essa faca, vou enfiar essa espada. O que é isso, pastor? Enfiar essa espada para a gente, no nosso contexto, no que nós estamos aplicando para os nossos dias. Enfiar essa espada nada mais é do que você terminar agora, você decretar morte agora no que ainda tem vida pela frente. Enfiar essa espada é você entregar os pontos. Entrega os pontos. Eles fugiram? Fugiram. Tem sofrimento pior para mim? Tem. Então vou entregar logo os pontos. Vou desistir logo disso daqui. Sabe de uma coisa? Pastor, posso entregar o meu ministério? Sabe de uma coisa? Minha esposa, uma conversa. Tá dando certo mesmo, né? Vamos parar por aqui. Uma coisa é aquele filho criado no evangelho que está afastado. Deixa para lá, não tem mais jeito mesmo. Uma coisa é, sabe, eu vejo muito por aí, irmão. Vejo muito por aí adolescentes que estão nesse mundo que nós acabamos de falar aqui, que sofre todos os ataques contra
ataques ideológicos contra esses princípios e essa verdade, vindo sozinhos na igreja. Os pais são ímpios. Chega em casa e vê os pais ali usando droga, bebendo, fumando. Não estou aqui acusando. Todos nós passamos, eu passei por esse processo. Agora, como que é difícil? Aí talvez no nível do cansaço, ele prefere dizer: sabe de uma coisa? Vou entregar os pontos, vou enfiar essa espada na minha barriga. Estou aqui, estou sozinho, né? Pô, essa pessoa do lado, ela não vai mudar mesmo, então é mais fácil entregar os pontos. É mais fácil parar com tudo. Eu quero te dizer que se você não fizer isso, preste atenção no que eu vou dizer. Se você não fizer isso, você vai poder viver os versos 29 até o 34 na sua vida. O que eles vão trazer e vão dizer para nós, pastor? Acompanha aí, 29 e 30. Olha o clamor que começa a mudar a história de toda uma família. 29, ele diz assim: e pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ao invés de continuar naquele caminho de morte, ao invés de ele continuar naquele caminho de entregar os pontos, de enfiar aquela espada, de suicidar, ele se prostrou diante da misericórdia de Deus. Deixa eu falar para você aqui. Ao invés de você entregar os pontos na sua relação com Deus, na sua relação familiar, Ele te convida na noite de hoje a se prostrar diante da misericórdia dEle, a se prostrar diante daquilo que só Ele pode operar. A sua família, olha aqui para mim, a sua família é o alvo, também é o alvo da promessa que está sobre você. Tem promessas de Deus sobre a sua vida. Nessa palavra aqui, ela guarda promessas de salvação, de perdão, de restauração. Guarda. Agora, não para que chegue até você, mas promessas da parte do Senhor para você vão alcançar a tua casa em nome de Jesus. Vão alcançar os seus, vão alcançar a sua família. Esse plano de salvação que te alcança nessa noite, ou que te alcançou, já te alcançou, também alcança os seus, através de como você está respondendo, irmão. Como você responde na noite de hoje provocações a qual o Espírito Santo traz a mim e a você, quanto à nossa casa, quanto aos nossos. Versículo 31, olha a resposta que eles dão. Acompanhem comigo. 31. E eles disseram, o que eles disseram aí para a pergunta deles? O que é necessário para eu me salvar? É muito possível aqui, tá, irmão, que o carcereiro ele já tinha visto Paulo pregando. Ele já sabia do plano de salvação. O que é necessário para me salvar? Quer dizer, ele não pregou antes. É muito provável que ele já tinha visto ali a parte dessa pregação. E a resposta é assim: eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. Eu quero começar com creia. É a primeira palavra. Creia. Por quê, pastor? Porque a fé é uma condição para que a palavra de Deus venha se cumprir, ao qual partiu da boca desse profeta aqui. A fé é uma condição básica. Ei, creia. Exercer não é só para você, que a mudança, a restauração não é só com você, mas
essa restauração é para toda a sua casa desfrutar da palavra que tem te alcançado, da graça que tem te alcançado, daquilo que vem da parte do Senhor para a sua vida. Creia. As lutas e os momentos repentinos, como esse homem é um carcereiro, ele está tranquilo, está tudo tranquilo. Ele está lá, é mais um dia de serviço, os presos estão presos, os que tinham que ser açoitados foram açoitados, já é tarde, já é meia-noite, estamos prontos ali para dormir. Irmão, aquele tempo, naquele lugar, não tinha essa luz aqui que a gente tem, a escuridão, luz de vela, todos já estão, deixa eles cantarem, deixa eles fazerem lá a algazarra deles, está tudo sobre controle, exatamente como acontece comigo e com você, parecendo estar tudo sob controle, diante de uma adoração, diante de um mover do Senhor, diante desse terremoto que vem, acontece o inesperado para a vida desse homem, que parece que tudo acabou para ele. Inesperadamente, situações ocorrem comigo e com você que parece que tudo ruiu, que tudo vai desmoronar. E a primeira palavra que alcança esse homem, que está passando por essa experiência, a primeira palavra na resposta para ele é: ei, creia. Fundamento básico. A situação muito adversa, a situação que é muito complicada, que é repentina demais, ela nos faz esmorecer, às vezes, na fé ou na nossa confiança do que Deus pode operar ou continuar operando na nossa vida. É assim só comigo, amigo? Não, né? Não. Isso acontece. Então, logo no primeiro momento, olha, Deus pode transformar hoje a sua casa. Deus pode transformar hoje a sua família. Pode. Mas a primeira palavra é: você precisa crer. Deus, antes que isso acontecesse, Ele estava restaurando a fé, o crer. E antes que algum, entre aspas, terremoto aconteça da parte do Senhor, Ele te trouxe aqui na noite de hoje e Ele está aquecendo no seu coração a restauração da sua fé, de você crer novamente no Deus poderoso que Ele é, de você crer novamente o quão grandioso Ele é, de você crer novamente em tudo que Ele pode operar. Restauração de fé. E eu quero fazer um complemento aqui, irmão, só um complemento dessa parte, para não ficar um mal entendido. Quando ele diz assim, que salva tu e a tua casa, parece que eu crendo, eu tomando esse posicionamento, nesse momento aqui, não só eu, mas eles lá já estão salvos. Não parece isso aqui? Amém? Quem leu e pensou assim também? Sim, parece, mas parece mesmo. Mas no reino de Deus, no reino de Deus, filho de peixe, peixinho não é. Amém? No reino de Deus, filho de peixe, peixinho não é. Não. O que ele está trazendo aqui, não quer dizer que essa ação já toma os outros como salvos. Não. Mas é que a mesma ação, ela estaria disponível se aqueles cumprissem os pré-requisitos dessa fé, desses princípios e dessa verdade. E é uma palavra estabelecida para ele, em algo específico para ele, dizendo que, olha, ainda hoje, tu e a tua casa. Ou seja, através do que ele se dobra
diante desse Senhor que pode operar todas as coisas, isso iria alcançar a tua casa. Amém? E se a gente for um pouquinho mais para frente, exatamente o que aconteceu. Acompanha aí no verso 32 até o verso 34. Diz assim, continuando: e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma noite, lavou-lhe os vergões. Você não vai entender muito isso, né? Mas quem tomou aqui? Quem tomou foi o carcereiro. Tomando quem? Tomando Paulo e Silas. Nessa mesma hora lavou-lhe os vergões. Que vergões, irmão? Os vergões dos açoites, porque eles passaram ali aquela noite apanhando, e provavelmente esse carcereiro estava lá no meio. Isso aqui fala alguma coisa comigo, com você? Ei, tem gente que pode ter te ferido na noite anterior, irmão. Tem gente que pode ter ali, sabe, te machucado, e você pode parar nessa ferida. Você pode aceitar a morte através dessa ferida aqui, ou você pode continuar sendo fiel a Deus, adorando a Deus, pregando a palavra de Deus. E pode ser, e pode até ser, que a mesma pessoa que te feriu seja essa que vem agora limpar as suas feridas em arrependimento e perdão. Mas isso aconteceu diante de um posicionamento, de uma adoração que não cessa, de uma adoração que não para, de uma adoração que não se cala diante do que parece injusto comigo. Então esse homem limpa as suas feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus, e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com ele e com toda a sua casa. Eu quero, logo do início aqui, ele começa assim: e lhe pregavam a palavra do Senhor. Isso aqui traz para mim e para você um outro ponto. A fé é uma base necessária, amém ou não amém? Continuar adorando, outro ponto que nós vimos aqui. Agora, tem um terceiro ponto que ele diz: pregavam a palavra de Deus. Como? Eu prego a palavra do jeito que eu estou fazendo aqui, e eu prego a palavra exercitando, praticando do jeito que está aqui, amém ou não amém? Isso foi o segundo ponto que alcançou toda a sua casa, que alcançou a sua família, que fez diferente todas as coisas. Pregavam-lhe a palavra do Senhor, e aqueles que ouviram ali tomaram consigo na mesma hora. E olha o processo: eles ouviram, foram batizados, estavam à mesa, e agora se alegravam nos princípios de Deus, se alegravam na crença em Deus. Você guardou isso, irmão? Se você não guardou, guarde. A base, que é a fé e o fundamento, a adoração que não se cala e o pregar da sua palavra, leva algumas pessoas, ainda que pareça que elas não estejam escutando, parece que elas não estejam dando importância, mas elas estão ouvindo. Tem uma semente que está sendo plantada. Toda vez que a gente retribui o que é mal com o bem, toda vez que a gente fecha a nossa boca quando a gente queria ser igualzinho àquela pessoa, toda vez que a gente não se deforma diante das pressões que nós sofremos, tem uma palavra que está sendo pregada. Qual é a palavra? Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Só Ele, para não fazer eu te pegar agora, meu irmão. Aí você começa, mas eu conheço Ele. Ele não é assim. Ele me responderia. Não, diante dessa dificuldade, ele estaria maluco, desesperado, estaria andando pela rua aí igual um doido. Não, eu conheço ela. Aí daqui a pouco você começa a perceber que o Espírito do Senhor, que a presença de Jesus
está mais forte naquela pessoa do que a própria presença dela. Esse é um jeito, é um início de pregar a palavra que convenceu toda uma casa. E aqueles que ouviram, ainda que não tivesse dando muita importância, a semente do evangelho, ela está sendo plantada. Porque pode ser que aquele filho peça a sua parte e vá embora. Pode ser. Mas pode ser também que tem uma hora, no meio do lodo, no meio da miséria, no meio da escassez, que uma palavra vem à mente assim e diz assim, e caindo. Quando aquele filho cai em si, ele fala, poxa, na casa do meu pai não era assim. Sabe o que faz o filho cair em si? A certeza de que a casa do pai está aberta. A certeza de que ele sabe quem é o pai. O que nós plantamos como pais, como ser um porto seguro na vida dele, vai dar sempre a certeza para ele que ele pode sempre voltar a casa. Assim acontece no meu e no seu relacionamento com o próprio Senhor. Às vezes nós, em pequenas atitudes, nós mesmos falamos para nós, poxa, não é possível, Senhor, que o Senhor envia mais uma vez uma pessoa em misericórdia e amor para falar comigo. O Senhor não está vendo que eu só estou falando não para o Senhor? O Senhor não está vendo que eu só estou indo contrário ao que o Senhor deseja? Mas a graça e o amor que nos alcança e nos dá a certeza de que a casa do Pai ainda está com as portas abertas. Então tem semente que são plantadas nesse falar e nesse praticar, porque tem gente, irmão, que ainda que você pense que não, que está ouvindo e está te lendo como uma carta viva desse evangelho. Lá onde você trabalha, principalmente na sua casa, principalmente com seus familiares. E qual foi o resultado disso? O resultado disso foi novo nascimento, e eles logo em seguida foram batizados. Novo nascimento, nova vida em Cristo Jesus, novo lar, aonde tem a presença do Senhor, ao invés de discussões, ao invés de gritarias, agora tem a paz que excede todo o entendimento. Ao invés daquele momento de instabilidade, do que eu não sei para onde ir, eu não sei como fazer, agora tem uma palavra, tem um espírito que entrou. Quem estava aqui na semana passada? Levanta assim a mão bem alta assim, semana passada, quando nós falamos aqui dos ossos secos e quando Deus está ali naquela visão restaurando, está restaurando o povo que é dele, a visão da restauração do povo de Israel. Ele vai dizer assim, olha, ali você profetiza e ali está sendo levantado tendões, ossos estão juntando com ossos. Eu ouvi um barulho e esse barulho começou a remover esses ossos sequíssimos e agora tem a pele que é formada. Quem estava aqui? Bom, isso fala de uma estrutura, irmão. A igreja pode ser como estrutura, ou a minha e a sua família como uma estrutura, amém ou não amém? Tem um barulho, ou seja, pode ter barulho, irmão, de adoração. Pode ter ossos com ossos, a gente pode estar junto. Nem sempre, irmão, essa unidade, ela é um resultado de paz. Nem sempre. Pode estar junto, pode ter a pele, não só aquele corpo sem a pele é que deixa bonito, né? A pele é que esconde, é toda a carne, pode estar bonito também. A minha casa pode estar bonita, pode ter barulho de adoração, ou a igreja, ou a nossa casa, pode estar até ali, osso com osso, está junto, mas ele vai dizer assim, ainda não estava com vida. Tudo formado, a estrutura está toda ali, mas ainda não tem vida. Por quê? Só quando o Espírito soprou é que houve vida. Tem uma estrutura familiar que foi restaurada a partir de um clamor. Tem toda uma casa que teve um novo nascimento em Cristo Jesus a partir de um momento mais difícil da vida daquele homem.
o ponto que a pessoa chega, que ela diz assim: eu vou me matar. É um momento de extrema instabilidade. Mas é exatamente em momentos assim que o Senhor costuma enviar os seus e dizer: não faça isso. O momento não é de morte para você. Eu tenho vida e tenho vida abundante. Não faça isso. A aliança que eu consagrei, a aliança que foi consagrada diante da igreja e diante de mim, ela irá durar até que a morte os separe. Não faça isso. Não entregue os pontos agora, porque em alguns versículos para frente você vai ver o meu operar na sua vida. Você vai ver o meu fluir. Você vai ver o que eu restauro diante dos seus olhos, que vem aquilo e vem como uma impossibilidade. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Você pode se colocar de pé? Não fale com ninguém nesse momento. Não saia aí para ir no banheiro. Em nome de Jesus, nada, irmão. Fique aqui. Ei, a mesma palavra que alcançou e mudou a vida não só desse homem, mas dessa casa, é a mesma palavra, é o mesmo sopro do Espírito que chega sobre a sua casa na noite de hoje. Você crê nisso? Você crê nisso? Quem está comigo aí? Crê? Você crê? Amém? Nós vamos estar não só louvando. Eu queria convidar você a adorar de uma forma diferente. Como assim, pastor? Eu queria, nesse momento, irmão, que a convicção em fé dessa adoração, ela possa encher o seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Olha, eles não tinham a certeza, preste atenção nisso, eles não tinham a certeza de que tudo ia ficar bem, eles não tinham a certeza de que as células iam se abrir, eles não tinham a certeza de que mais do que isso, naquele meio ali, naquele momento ali, eles ainda seriam instrumentos de Deus para a restauração daqueles que muitas das vezes queriam vê-los mal. A nossa forma de reação é diferente, irmão. Quando a gente sabe que alguém quer o nosso mal, quando a gente sabe que alguém fez alguma coisa para nos ferir, para nos marcar, meu Deus, como que você reage? Mas esses homens aqui reagiram adorando Deus de tamanha verdade, de tamanha dependência, de tamanha convicção, que até mesmo aqueles que os feriram reconheceram o poder de Deus na vida dele, a ponto de dizer: eu quero o que você tem, eu quero a paz que está em você, eu quero servir o Deus que você serve, eu quero ter o brilho que você tem, eu quero estar diante também desse Deus. Ei, essa é a forma diferente de uma adoração. Às vezes essas farpas que eu estou falando aqui, que nós trocamos, às vezes essas setas, vou pesar um pouco mais, essas setas que nós trocamos é com a pessoa que mais nós amamos e mais nós sabemos que ela também nos ama. Por quê? Os anos foram passando, irmão. Foi ficando pesado. Na verdade, nós fomos nos perdendo nos propósitos de coração. Você entende o que eu estou falando? E aí, as acusações, as ofensas, elas começam. As marcas de feridas. Ei, o Senhor te convida a adorar como esses homens. Eu não sei, Senhor, o que vai acontecer, se eu vou escutar esse tremor, se nós vamos ver esse tremor. Eu não sei quais são os versículos que tem pela frente,
Mas eu quero te entregar o meu coração nessa noite. Ei, eu quero te entregar uma adoração que é fiel. A uma adoração que ela não depende do que virá pela frente. Ela já é grata por quem o Senhor é. Eu convido você, irmão, de todo o seu coração, levantar a sua voz, levantar as suas mãos, levantar aqui a sua mais sincera adoração a Ele.